alimento. Junk Food. Distribuição Sinapse. O alimento nos dá sustento e nutrição. O alimento que comemos nos fornece vitaminas, minerais e ácidos graxos essenciais. Sendo um animal onívoro, o ser humano pode aproveitar os benefícios nutricionais de uma vasta gama de alimentos. E a nossa espécie evoluiu mecanismos para rejeitar aquilo que nos faz mal, ou assim dizem. Mas o que dizer da chamada junk food? Nós já aceitamos que esse tipo de alimento provoca hiperatividade, espinhas, cáries, mau cheiro corporal, obesidade e entupimento das artérias. Mesmo assim, eles têm um lugar cativo na nossa dieta. E na América do Norte, esses salgadinhos, balas, biscoitos e chocolates são mais amados que em qualquer outro lugar. Todo ano, o americano médio ingere mais de 4,5 kg de salgadinho de milho e batata frita, 5 kg de chocolate, 6 kg de doces. Tudo isso acompanhado por mais de 200 litros de refrigerante. Nossos hábitos alimentares estão passando por transformações revolucionárias. E nós ainda não compreendemos totalmente a natureza dessas transformações. Nós passamos das 3 grandes refeições ao dia para uma espécie de sociedade dos lanchinhos. Passamos o dia todo beliscando algo. Basta sair à rua de uma cidade americana para ver bancas vendendo todo tipo possível de junk food. São salgadinhos, alimentos gordurosos, chocolates. Eles são consumidos todos os dias pelos americanos e têm uma penetração muito grande no mercado norte-americano. Já fazem parte da cultura. É um alimento proibido, mas todo mundo cede à tentação. Você olha em volta e só vê doces, a ponto de saturar sua visão. É inacreditável. Você vê pilhas de balas de todas as cores e aquele cheirinho. É um aroma maravilhoso. Dá vontade de comer tudo. O que chamamos de junk food é basicamente qualquer alimento rico em calorias, açúcares ou gorduras e muito pobre em nutrientes. Um exemplo clássico de junk food é o dos refrigerantes. Ele só tem açúcar e nenhum nutriente. Nos Estados Unidos, cada pessoa consome em média 575 latas de refrigerante por ano. O consumo de balas e doces cresceu em 50% nos últimos 10 ou 15 anos. Você vê batatas fritas, salgadinhos de milho, bolinhas de queijo, todo tipo de porcaria nas prateleiras. E as pessoas compram essas coisas. Um outro exemplo é o chocolate. Uma barra de chocolate recheado contém açúcar e um pouco de sal. Embora não tenha tanto sal quanto um pacote de salgadinhos, por exemplo. Mas certamente é rica em calorias e relativamente pobre em nutrientes. Todo mundo se sente culpado quando compra uma coisa dessas, mas o sabor é uma delícia. A minha junk food preferida é o sorvete. Bala tipo puxa-puxa. Batata frita com sal e vinagre. M&M's de amendoim. Snickers. Mas afinal, o que é a junk food? É difícil especificar. Mas nesse programa vamos chamar de junk food todo alimento industrializado com alto teor de sal ou açúcar, alto teor de gorduras e pobre em proteínas e carboidratos complexos. Isso quer dizer que o hambúrguer não entra na categoria de junk food. Ele pode ser classificado como fast food. Um saquinho de amendoim torrado não é junk food, é um lanche. A pizza congelada entra na categoria de alimento industrializado e o sorvete ganha o respeitável título de laticínio. Mas uma massa de caramelo e nozes açucaradas, envolvidas em creme e uma camada de chocolate ao leite, isso sim é junk food. Depende da sua perspectiva. Se você é um fabricante, logicamente vai querer uma classificação mais neutra como comida de lanche. Mas se você for um nutricionista indignado com a quantidade de calorias, gorduras e sal que as pessoas vêm consumindo, você vai querer um nome pejorativo, e esse nome é junk food. Esse termo deve ter aparecido em alguma tentativa de ensinar bons hábitos alimentares às pessoas ou tentar fazer com que elas se alimentem melhor. Sendo assim, a expressão junk food, que significa literalmente comida lixo, traz uma tremenda carga pejorativa e não há como fugir disso. Acho que a parte lixo são todos os aditivos químicos e substâncias desnecessárias que colocam nesses alimentos para fazer o gosto ficar irresistível, mesmo se você souber que eles não fazem bem. O lixo é tudo aquilo que não se encaixa em nenhum dos 4 grupos de alimentos. É o que não traz nada de bom e só estraga os dentes, o estômago e o cérebro. Rápidas e fáceis de comer e ricas em gordura. Uma comida que só pode fazer mal. Gordura, açúcar, sal,
manteiga, essas coisas gostosas. O sabor doce é o único identificado e apreciado pelo ser humano a partir de fundamentos biológicos. Afinal, o leite materno é adocicado. Por curioso que pareça, o amargo, o azedo e o salgado são sabores que aprendemos a identificar e gostar. E esse processo não acontece em relação ao sabor doce. Esse sabor está biologicamente associado à nossa espécie e provavelmente à evolução dos primatas no geral. Os primatas mais antigos se alimentavam prioritariamente de frutas, e parece haver uma predisposição inata do homem para o sabor doce. As coisas doces produzidas pela natureza, em geral, são comestíveis. Talvez exista uma profunda associação biológica por trás da nossa atração pelas prateleiras de doces do supermercado e o que chamamos de junk food. Durante a Segunda Guerra, dois confeiteiros chamados Forrest Mars e Bruce Murray criaram um novo doce recheado de chocolate. Ele deveria servir como fonte de energia e de ânimo para os soldados americanos. Eram bolinhas de chocolate envolvidas por uma casca rígida de açúcar para evitar que os dedos dos soldados ficassem melados. Mars e Murray resolveram usar suas iniciais para batizar a criação, MM, e passaram a vender os confeitos com o slogan: o chocolate que derrete na sua boca, não na sua mão. Mas a história dos confeitos é ainda mais antiga. Ela chega até os registros sobre as finas iguarias açucaradas que encantavam a corte de Luís XIV. Os doces têm uma história interessante. A palavra em inglês candy vem do sânscrito. E os doces começaram a ser feitos desde que as pessoas tentaram extrair o açúcar da cana-de-açúcar. O termo em sânscrito deu origem à denominação para doce da maior parte das línguas europeias, incluindo o inglês. A manufaturação de doces faz parte da experiência humana há pelo menos 3.000 anos. Um dos pontos a se notar numa análise histórica é a disponibilidade dos ingredientes que permitem que se produza junk food. Os dois principais são o cacau e o açúcar, e tudo gira em torno da disponibilidade desses ingredientes. A presença de cacau e açúcar permitiu que o mundo passasse a produzir alimentos que iam além da satisfação das necessidades básicas da vida. Comer um doce, um caramelo ou um pedaço de chocolate era uma tremenda extravagância. O preço, em face da dificuldade de fazer esses produtos, era muito diferente do que vemos hoje. E você não encontrava doces em todas as mercearias. Alimentos tradicionais como a carne, os vegetais e outros estavam no centro da dieta. Mas então começou a aparecer uma classe emergente mais abastada na América do Norte e no resto do mundo. Ela possuía o poder de compra para adquirir aqueles produtos e assim se fechou o ciclo do mercado. Assim que as pessoas perceberam que as barras de chocolate eram um enorme sucesso e quando o seu apelo comercial se fez evidente, começaram a aparecer fábricas de chocolate de fundo de quintal. Em quase todas as localidades havia alguém produzindo chocolate. Nos anos 20, existiam nos Estados Unidos pelo menos 40.000 marcas diferentes de chocolate. Hoje em dia, as lojas que vendem doces costumam vender também muitas outras coisas. Normalmente compramos doces em pequenas quantidades, movidos por um impulso momentâneo. Mas já existiram grandes templos dos doces. Eram lojas que prosperavam apenas com a venda de balas e doces, cobrando 1 centavo por bala, ou então vendendo a peso. E metade da graça da loja de doces era percorrer com os olhos o caleidoscópio colorido das prateleiras. Existiam as lojas que só vendiam balas e doces. Elas vendiam balas a 1 centavo e costumavam prosperar bastante. Em muitas delas, os doces eram de fabricação própria. Eles os faziam nos fundos. As lojas de doces eram pontos de convívio social. Adultos e crianças iam até lá, compravam seus doces em saquinhos e levavam para saborear em casa. Era um local de encontro principalmente para as crianças. Quando elas se comportavam bem, ganhavam o direito de levarem suas economias para a loja em um dia especial para comprar doces. Um grande motor para a indústria da confeitaria foram os avanços tecnológicos que permitiram que as fábricas começassem a produzir grandes quantidades de alimentos sem a mesma demanda de esforço e mão de obra. Os alimentos prontos para consumir surgiram daí. A possibilidade de lucrar com produtos que não demandavam muitas terras e maquinário no sentido mais tradicional atraiu muitas empresas interessadas em investir nesse segmento.
Entre os salgados, a rainha da junk food é a batata frita. Elas não são simples fatias fritas de batata, mas feitas de batata desidratada, moldada, reidratada e frita em fatias finíssimas como folhas de papel. Elas são a embalagem perfeita para altos teores de sal e gordura. Uma única batata de saquinho pode conter meio grama de gordura, mas você quase nunca come uma só. Todas as histórias indicam que a batata frita foi criada em Saratoga, no estado de Nova York, em 1853, pelo chefe George Crumb, um cozinheiro afro-americano que fez um prato de batatas para um cliente do restaurante de um motel. O cliente disse que queria as fatias mais finas, então ele as cortou mais finas e mandou o prato de volta. O cliente insistiu que as queria mais finas ainda. Irritado, o cozinheiro cortou o mais fino que conseguiu, mergulhou na gordura quente e as serviu. As batatas fritas começaram a ser produzidas em massa no final do século XIX. Eram fritas e armazenadas em barris. Nem preciso dizer que elas se estragavam até chegarem à casa das pessoas. Assim que se tornou possível usar embalagens fechadas a vácuo, sem a entrada de ar, que mantém as batatas frescas e crocantes, a invenção começou a fazer sucesso. E isso só foi acontecer lá pelos anos 20 ou 30. As batatas fritas só foram ganhar importância no mercado depois da Segunda Guerra. Portanto, pode-se dizer que elas são uma criação muito recente, pelo menos na forma que conhecemos hoje. Não era difícil vender nenhum produto depois da guerra. O importante era a produção. Se você conseguia produzir, conseguiria vender. Hoje há uma concorrência enorme entre muitos produtos, principalmente no setor de guloseimas ou junk food. Então, ser capaz de produzir não basta. Você precisa posicionar seu produto no mercado e ser capaz de comunicar ao público com eficácia as qualidades dele e o diferencial que ele tem a oferecer. Caso contrário, não irá vendê-lo. No mercado da junk food, imagem é tudo. Nenhum outro tipo de alimento recebe tanta atenção da publicidade. Nenhum outro tem embalagens tão coloridas e logotipos tão amplamente reconhecidos. Alimentos naturais são parte importante de uma dieta balanceada. Mas, por alguma razão, as frutas e legumes não conseguem ter o mesmo apelo que aquelas calorias vazias embaladas em cores brilhantes. A comida saudável usa esse atributo para ser vendida. A junk food se apresenta como o máximo de diversão que você pode conseguir pagando tão pouco. Eles usam todas as estratégias imagináveis. Existem milhares de especialistas em marketing bolando maneiras de levar os produtos das suas empresas até a nossa boca. Uma das melhores maneiras de vender chocolates é criar algum concurso ou prêmio associado à marca. Todas as marcas que tenho aqui na minha frente usaram esse tipo de estratégia para conquistar o público jovem. A Barra de Mars promete vale-brindes com barras de ouro, viagens para Disney World e coisas assim. Esse tipo de premiação é muito usado para motivar a compra. Observe também a disposição desses alimentos no mercado. Muitas vezes eles ficam perto dos caixas, ou seja, não são uma parte importante da sua lista de compras. Muito poucas pessoas declaram incluir chocolates, sorvetes, refrigerantes e coisas assim nas listas de compras. Por isso, muitas vezes, os doces, chocolates e salgadinhos ficam perto da saída. Acredita-se que o simples fato de ver esses produtos pode despertar a vontade de comprá-los. Acho que vou levar um chocolate. Muita gente cria argumentos racionais do tipo, eu nem gosto de chocolate, mas estão vendendo 2 barras a 99 centavos. Essa justificativa ou a disposição dos produtos no mercado acaba levando a compra. Tanta publicidade em torno desses produtos e tanta oferta acaba colocando os pais como os vilões da história. Os fabricantes se intrometeram na vida familiar, muitas vezes dirigindo-se diretamente às crianças e dizendo, exijam esse produto, e obviamente as crianças fazem isso. A publicidade está por toda parte, e isso é ainda mais exacerbado porque os produtos estão por toda parte. Essa combinação dificulta muito a vida de pais que estão tentando estimular seus filhos a se alimentar melhor. Qualquer alimento, mesmo que não ofereça muitos nutrientes, pode ter uma função social. Jovens que comem chocolates e bebem Coca-Cola podem construir relações de amizade ou até mesmo de amor em torno de alimentos que são péssimos do ponto de vista nutricional. Acho que devemos dar mais atenção às autoridades de saúde antes de adotarmos uma dieta inteiramente à base de doces, refrigerantes, bolinhos e tortas.
E isso não é o que nós deveríamos estar comendo. O maior erro que nós nutricionistas cometemos há 20, 25 anos foi dizer às pessoas que tudo que era gostoso fazia mal para a saúde. Dissemos que a gordura fazia mal, que o açúcar fazia mal. Mas o que sobra para uma pessoa normal comer se forem retirados os alimentos que possuem gordura e açúcar? Nós deveríamos comer bem mais frutas e vegetais frescos ou congelados, cereais integrais, carnes magras e leite desnatado. Um doce ou um refrigerante de vez em quando não traz grandes problemas, mas deixamos de consumir essas coisas apenas ocasionalmente e elas entraram para a nossa rotina. Meu Deus, um pouco de açúcar no cereal do café da manhã não tem nada de errado. O cereal é rico em vitaminas e é consumido com leite, e isso tudo ajuda a criança a acordar bem disposta e alerta. Esse café da manhã melhora a sua memória, seu humor, sua capacidade de aprender. O que pode haver de tão ruim com um pouco de açúcar nos cereais? Nada. O apetite da sociedade moderna pela junk food é insaciável. Recentemente, uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostrou que as crianças não estão aprendendo a diferenciar a chamada junk food de alimentos normais. Apenas 1% das crianças e jovens americanos entre 2 e 19 anos consomem as quantidades mínimas diárias de nutrientes para uma dieta saudável. Eles estão sendo criados à base de guloseimas que deveriam ser oferecidas de vez em quando. Os americanos deveriam estar ensinando seus filhos a se alimentar melhor, e cobrir os vegetais com açúcar não é a melhor solução. Com certeza, os maiores responsáveis pelo consumo excessivo de junk food são as crianças. E isso, em parte, tem a ver com o fato de as crianças terem um maior apetite. Uma guloseima de vez em quando não faz mal. O problema é que os norte-americanos estão consumindo grandes quantidades de alimentos ricos em açúcar, gordura e sal e pobres em nutrientes. E a geração atual dos pais, entre 20 e 30 anos, cresceu acostumada a restaurantes de fast food, máquinas de refrigerantes e de chocolates. Eles não veem muito mal nessas coisas e as autoridades de saúde não se pronunciam sobre isso. Bem, em primeiro lugar, não existe alimento ruim ou que possa ser chamado de junk food. Se quisermos classificar algo, podemos dizer que existem dietas ruins e o grande problema está aí. Você não pode criar uma dieta saudável apenas com a seleção ou exclusão de certos alimentos. Água em excesso pode fazer mal, assim como peixe em excesso. Quem comer cenouras demais pode ficar com a pele amarelada. Os alimentos isolados, sem levar em conta a diversidade e a moderação, sempre irão fazer mal. Se eles comem porcarias demais, vão estar deixando de comer alimentos saudáveis. Eles ficam irritadiços e deixam de comer o que é saudável. As guloseimas têm a sua função. Podem funcionar como algo especial. As crianças de hoje comem muita porcaria. Vejo crianças levando sacos de bala para o lanche da escola. Faz mal para a saúde, estraga os dentes. As crianças de hoje estão comendo muitas guloseimas. Tem gente que acha que se livrar de certos alimentos, como os chocolates, e manter as crianças longe deles, fará com que eles tenham uma dieta saudável. Isso não é uma fórmula mágica. Certas pessoas dizem que a junk food não tem nada demais e que não deveríamos nos preocupar. Quando vejo alguém declarar isso, eu fico imaginando que tipo de profissional essa pessoa é e para qual fábrica de alimentos deve trabalhar. O açúcar provoca cáries, o sal provoca pressão alta, as gorduras saturadas e hidrogenadas aumentam os riscos para o coração. E esses são justamente os grandes problemas de saúde da população americana. Eu quero deixar bem claro que eu não estou recomendando uma dieta à base de doces ou de chocolates. Mas eles têm o seu papel numa dieta normal. As crianças, por exemplo, são muito ativas. Assim, uma certa porcentagem de açúcar incluída na sua dieta simplesmente vai servir de combustível para tanta atividade. Isso não empobrece nutricionalmente a dieta, mas tudo vai depender da quantidade. Não sei se isso inocenta totalmente o açúcar. É claro que ele não provoca todos os problemas de saúde da população. Mas o açúcar é composto basicamente de calorias vazias e deveríamos evitar alimentos assim. Cada pessoa tem de fazer um esforço individual para montar a sua dieta aproveitando a maravilhosa oferta de alimentos disponíveis, considerando a diversidade e moderação. Isso requer um certo esforço.
Mas é essa a maneira de garantir uma vida longa e saudável. Os pais também precisam assumir uma parte da responsabilidade e saber dizer não aos filhos. E não é não mesmo. Os pais deviam tentar não comprar guloseimas regularmente. Se forem compradas, elas vão ser comidas. As pessoas nunca vão querer abrir mão do sabor e sempre vão precisar de algo que lhes garanta uma satisfação imediata. As guloseimas vão continuar sendo vistas como um tipo de recompensa e vão continuar sendo uma compra por impulso. E essa indústria só tende a crescer enquanto for fomentada pela sociedade. Para o bem ou para o mal, a junk food já faz parte da nossa dieta regular. E nosso desejo por guloseimas não tem nada a ver com a necessidade que sentimos de ingerir outros alimentos. A melhor guloseima é aquela que menos nos sacia. Nós comemos a chamada junk food por puro hábito, quase automaticamente, e muitas vezes quando estamos sós. Nossa relação com a junk food é cheia de contradições. Se por um lado desejamos a satisfação proporcionada por esses alimentos, por outro nós nos sentimos culpados por consumi-los. Todo mundo sabe que deveria comer coisas mais saudáveis, mas isso não acaba com o hábito de comer guloseimas. Pesquisas recentes mostram que em mais de 15% dos casos, as pessoas substituem pelo menos uma refeição do dia por lanches. Se a famosa máxima "nós somos o que comemos" é mesmo verdade, no que será que estamos nos transformando? Versão brasileira, Audio News. Cebola. Distribuição Sinapse. Existem alimentos que são básicos como o arroz, o pão e o feijão. E existem os alimentos que são indispensáveis. São aqueles que, apesar de não serem necessários para a sobrevivência, fazem parte do nosso dia a dia. As cebolas pertencem a essa categoria. São um ingrediente importante na culinária de quase todos os países. Imagine só quantas receitas começam com uma cebola refogada. A cebola está entre as plantas mais antigas cultivadas pelo homem. Há 5.000 anos, os chineses já temperavam os cordeiros usados em sacrifícios com cebolinha verde picada. Alho e cebola formavam boa parte da alimentação dos operários na construção das pirâmides do Egito. E na antiga Roma, cebola com pão era o café da manhã dos pobres. Uma receita medieval de salada da corte de Ricardo III incluía todas as variedades de cebola e um pouco de alho para dar sabor. Cruas ou cozidas, carameladas ou fritas, as cebolas agradam nosso paladar até hoje. Um dos aspectos mais agradáveis da cebola é a sua textura. A cebola crua é crocante, macia e suculenta e a sensação na boca é incrível. Cozida numa sopa de cebolas ou num ensopado, fica com uma textura lisa e desliza na língua como se fosse uma ostra. Elas são incríveis e têm um sabor maravilhoso, dão uma sensação parecida com a do sal e da pimenta. Eu adoro cebola. Eu gosto do sabor, do aroma que dá a comida. Eu como todo dia. Às vezes como cebola crua, mas eu gosto também na salada e no hambúrguer ou em cima do bife. Eu fui criado num restaurante e todas as receitas que meu pai preparava tinham a cebola como ingrediente essencial. Eu não acredito que alguém viva sem cebola. Na minha família, minha mãe começava qualquer prato com cebola refogada na gordura de galinha, como toda boa mãe judia. Era a base de todas as receitas, menos as de bolo, claro. A cebola é um vegetal universal, é cultivada em todo o planeta. Um dos motivos é que é uma planta resistente. Cresce bem tanto em climas tropicais quanto no frio das regiões mais ao norte. É por isso que é cultivada no mundo inteiro. Além disso, todo mundo usa cebolas na cozinha e todo mundo gosta.
As cebolinhas são gostosas com nachos ou então as cebolas roxas. Qualquer cebola é gostosa. E elas fazem bem para o sistema imunológico. A cebola faz chorar, mas é em legítima defesa. Quando as células da cebola se rompem, exalam um vapor forte para afastar os animais que tentam comer os bulbos. Quando esse aroma volátil chega aos olhos de cozinheiros e predadores, provoca lágrimas. Os compostos de enxofre liberados pela cebola reagem com as secreções dos olhos, formando um poderoso agente irritante, o ácido sulfúrico. Mas embora o sistema de defesa das cebolas funcione bem contra os comilões de 4 patas, os seres humanos sabem que um pouco de calor é capaz de transformar os tais compostos. Quando levados ao fogo, uma parte desses compostos se transforma numa substância que é 20 vezes mais doce que o açúcar. A substância que provoca o choro se chama propano mercaptan e é um óxido. Os compostos instáveis de enxofre que existem dentro das cebolas são liberados quando você as coça e pronto, lá vem as lágrimas. Trata-se basicamente de uma substância que contém enxofre. O mesmo enxofre que existe na penicilina, na borracha vulcanizada e outras coisas. É um elemento muito comum. Mas na cebola, ele é combinado de uma maneira que provoca lágrimas. Ou uma torrente de lágrimas, dependendo da cebola. Mas os mesmos compostos de enxofre que dificultam a tarefa de cortar cebola também tornam fácil armazená-la, porque combatem os fungos e as bactérias. As variedades de cebola mais suaves não fazem chorar, mas também não se mantêm frescas por muito tempo. É inevitável derramar lágrimas ao cortar uma cebola mais ácida. Por isso, desde que o ser humano começou a comer cebolas, ele tenta descobrir uma maneira de cortá-las sem chorar. Eu sempre corto debaixo da torneira com água fria ou então perto do fogão aceso. Você pode colocar um prendedor de roupas no nariz. Coloque uma fatia de pão na boca assim. Já me disseram para pegar um palito de fósforo, riscá-lo e, quando a chama apagar, colocá-lo entre os dentes. E isso para as lágrimas. E pronto, o pão absorve o vapor antes que ele entre no seu nariz e faça você chorar. Funciona de verdade. Você pode colocar um pedaço de pano molhado na boca, assim, pode deixar a boca bem fechada ou prender a respiração, se você conseguir. Eu não consigo. Já tentei várias coisas, já coloquei pão na boca e não deu certo. Normalmente me afasto quando as lágrimas pioram e depois volto. A técnica que eu uso tem base científica. As células que mais contêm os compostos de enxofre que provocam as lágrimas ficam na base da cebola, pouco acima das raízes. A maior parte das pessoas, quando vai picar uma cebola, corta ao meio, corta as raízes e depois começa a picar. Eu prefiro tirar a parte de cima e ir cortando a cebola de cima para baixo, na direção das raízes. Isso reduz muito a probabilidade de provocar choro. Se eu choro cortando cebola? Que isso? Homem que homem não chora. Nenhuma cebola me acerta. Se você pegar uma cebola clara, principalmente se não estiver muito madura e mordê-la, ela é muito picante. Fica difícil comer. Só consigo dar uma mordida. O enxofre é o responsável pelo cheiro ácido da cebola e também por suas propriedades biológicas benéficas. Muitos desses compostos determinam o sabor da cebola e outros modificam o hálito e também o suor da pessoa que comeu cebola. É um cheiro tão forte que uma molécula pode ser detectada no meio de 1 bilhão de moléculas de ar. Os mesmos compostos estão presentes na estratégia que os gambás usam e que todos conhecem muito bem. Se há um gambá por perto, você pode sentir o cheiro dele a centenas de metros de distância. Pode-se dizer que a cebola é um alimento antissocial por causa dos seus compostos. Quando se fala em pessoas que costumam comer cebola, todo mundo pensa logo no cheiro. Eu acho que há muito exagero quando se fala no hálito que a cebola provoca. Ele não é tão forte e penetrante quanto algumas pessoas dizem. Eu beijo minha namorada para atestar que ela me ama de verdade. Eu não faço nada. Eu sirvo cebolas para todo mundo ficar com o mesmo hálito.
Os compostos antibacterianos e fungicidas que as cebolas usam para se defender também podem ser benéficos. A medicina tradicional no mundo inteiro faz uso dessa propriedade. Na China, o chá de cebola é usado há séculos para febre, dores de cabeça, cólera e disenteria. Hipócrates, tido como pai da medicina, também acreditava no valor terapêutico das cebolas, e as pesquisas modernas vêm confirmando essas antigas crenças. Desde que começamos os estudos sobre as propriedades medicinais das cebolas, eu tenho recebido telefonemas, principalmente de pessoas no estado de Wisconsin. A região foi colonizada principalmente por imigrantes alemães e suíços, e eles trouxeram muitas receitas medicinais com cebolas. Alguns ensinam os filhos a embrulharem cebolas em um pano e a colocarem em volta do pescoço à noite, quando estão resfriados, ou a colocar pedaços de cebola nos sapatos ou nas axilas ao dormir, para aliviar os sintomas de gripe ou para baixar a febre. Eu me lembro que, quando eu era garoto na Virgínia, minha avó trabalhava como assistente de um médico do interior que colocava cataplasmas de cebola nas crianças que passavam mal à noite. Minha avó dizia que funcionava e as crianças melhoravam. Recebi muitas ligações de pessoas que usam o sumo da cebola para aliviar o inchaço de picadas de insetos. Na região indígena da Apalácia, nos Estados Unidos, você encontra pessoas que até hoje usam o suco de cebola para evitar picadas de cobras. E se isso acontecer, o suco de cebola também é bom para seu tratamento. Eu já li livros do século XVII que traziam informações sobre a crença nos poderes curativos das cebolas. A referência ao uso de cebolas para tratar feridas causadas por tiros de espingarda, mordidas de cachorro e picadas de insetos, entre muitas outras coisas. Existem evidências muito claras a favor do poder da cebola e do alho para reduzir o nível de açúcar no sangue. Isso vem sendo comprovado pela sabedoria popular e depois pela medicina nos últimos 30 anos. Já existem artigos publicados sobre isso. Também podemos dizer que as propriedades antimicrobianas já foram comprovadas há tempos pela tradição. O governo chegou a usar cebolas e alho para tratar disenteria. Os antigos gregos achavam que as cebolas, quando misturadas ao uísque ou a alguma bebida fermentada, curavam a impotência. E se não curasse a impotência, não teria importância por causa do efeito da bebida. Há registros de um uso muito interessante da cebola no Antigo Egito. Antes de uma garota se casar, era colocada uma cebola na sua vagina. No dia seguinte, se o hálito dela cheirasse a cebola, isso era um sinal de que a garota era fértil. Se o hálito não tivesse cheiro de cebola, ela era estéril. A coitada seria taxada de estéril por não ter hálito de cebola. Sem dúvida, elas deviam comer cebolas às escondidas para garantir que seriam consideradas férteis. Talvez o seu médico receite cebolas na próxima vez que você ficar resfriado. Quanto mais avançam as pesquisas médicas, mais se confirmam as crenças populares. Certos cientistas acreditam que comer cebolas pode impedir o desenvolvimento da catarata. Enquanto isso, há outros que garantem que a cebola baixa o nível de colesterol. E a capacidade da cebola reduzir os níveis de açúcar no sangue já libertou alguns diabéticos das aplicações de insulina que foi substituída pela ingestão diária do vegetal. No momento, estou estudando a propriedade da cebola como antitrombótico, ou o que as pessoas chamam de afinar o sangue. Com certeza não fui o primeiro a pensar nessa possibilidade. Existem documentos do Antigo Egito que mencionam isso. Um deles se chama Codex Vibers, que tem pelo menos 3.000 anos de existência. Ele descreve o tratamento de males cardíacos em seres humanos com o uso de cebolas e alho. Há registros do uso de cebolas e alho na alimentação dos primeiros atletas olímpicos para melhorar a circulação sanguínea antes das provas. Também sabemos que durante muitos séculos, na França, o tratamento para os coágulos dos cavalos era comer cebolas. Na Índia, há grupos religiosos
que consomem grande quantidade de alho e cebola para fins rituais ou que se abstêm completamente desses alimentos por motivos religiosos. E essas duas facções acabaram sendo importantes para os estudos científicos sobre o tema, pois permitem que se demonstre, por exemplo, que o tempo de coagulação do sangue é maior entre pessoas dos grupos consumidores de cebola e alho, e, portanto, a teoria das propriedades antitrombóticas da cebola pode estar correta. Se as cebolas e outros vegetais, como os brócolis e as cenouras, trazem realmente benefícios para a saúde humana, eu quero conhecê-los e quero usá-los como uma alavanca para as vendas desses produtos. Meu interesse não é isolar certos componentes das cebolas e colocá-los em cápsulas, como já foi feito com o alho. Meu interesse é saber quais os benefícios do alimento completo para o indivíduo e então divulgar esses benefícios para o consumidor, valorizando o produto. A cebola é mais que um alimento. Ela é uma metáfora viva, um símbolo místico. Serve de inspiração para os artistas e de modelo para os arquitetos. Os egípcios foram o povo que historicamente mais apreciou o valor da cebola. Eles chegavam a enterrar seus mortos junto com as cebolas, usavam guirlandas de cebolas em certos festivais e pintavam retratos de cebolas. Depois de saírem do Egito guiados por Moisés, os israelenses exilados sentiram falta das cebolas, do alho poró e do alho que encontravam naquelas terras. As cebolas são feitas de várias camadas, e esse modelo estava relacionado aos mitos de criação do universo dos antigos egípcios. As camadas eram a superfície da terra, o firmamento, a atmosfera. Quando as múmias egípcias começaram a ser estudadas, constatou-se que era costume colocar cebolas e alhos nas cavidades oculares dos mortos, para que eles tivessem proteção na passagem para outra vida. Esses vegetais sempre foram considerados como proteção contra o mal, fosse ele na forma de bactérias ou seja de natureza espiritual. Acho que as cebolas sempre foram usadas para melhorar ou proteger a saúde. Também temos registros de mitos maravilhosos de civilizações passadas. Entre os turcos, dizia-se que quando o diabo foi expulso do paraíso para a terra, nos locais onde o seu pé direito tocou, nasceram cebolas. E onde tocou o pé esquerdo, nasceram alhos. O interessante neste mito é constatar que esses vegetais eram vistos com uma certa reserva, com suspeita, ou até como tendo algo de demoníaco. Todo mundo sabe que as cebolas e o alho são muito eficazes para a proteção contra vampiros. O alho é um repelente clássico dos vampiros nas histórias populares. Mas se as cebolas e o alho são anticoagulantes, o que eles provocam é um aumento do fluxo sanguíneo. Assim, podemos imaginar que o vampiro encorajaria o consumo de alho e cebola pela vítima, para facilitar o trabalho de sugar o sangue. Nós refletimos sobre esse paradoxo em nossas pesquisas. As cebolas e o alho eram tidos como estimulantes da sensualidade. Esse pensamento era comum na Idade Média e, desde a Índia até a Inglaterra, chegou-se a condenar o consumo de cebolas por esse motivo. A cebola foi um tema muito usado em Naturezas Mortas. Eu me lembro especificamente de quadros de Renoir, Cézanne e outros que trazem belas imagens de cebolas. Eu acho que isso se deve não apenas às formas simétricas do vegetal, mas ao brilho da casca, que é um desafio para os pintores reproduzirem. Em arte se usa o termo fitomórfico para as formas que se originaram do formato de vegetais. Acredita-se que o uso da forma da cebola na arquitetura começou na Pérsia e depois avançou para a Rússia, onde se tornou presença constante nas catedrais ortodoxas. Ela também aparece na Índia, em monumentos como o Taj Mahal, por exemplo.
Eu estou aqui diante de uma igreja ucraniana ortodoxa e podemos observar o uso das cúpulas em forma de cebola semelhantes às que existem há séculos em São Petersburgo. O ciclo de vida da planta da cebola é de 2 anos. No primeiro ano, o bulbo se forma. Normalmente, os agricultores interrompem o processo nesse estágio, tirando as cebolas da terra, deixando-as secar e armazenando-as para que possam ser usadas na cozinha. Mas se o bulbo da cebola é deixado no solo, a água e nutrientes contidos nele alimentam a planta no ano seguinte. As camadas da cebola, na verdade, são à base de folhas inchadas que servem de alimento para o broto na parte central do bulbo. Quando o broto cresce, ele dá origem a uma flor. A flor produz sementes que dão origem a mais cebolas. As cebolas são um vegetal facilmente encontrado e muito familiar em nosso mundo, mas elas existem nas mais variadas formas. Na América do Norte, nós conhecemos apenas umas poucas variedades de cebolas. No entanto, só do gênero Allium, que inclui as cebolas, existe cerca de 500 espécies diferentes. É difícil especificar porque só utilizamos alguns tipos de cebolas, mas elas vêm sendo cultivadas há milhares de anos. Foi um dos primeiros vegetais a ser plantado pelo homem. Então, a pouca variedade de cebolas que usamos hoje é devido à seleção feita pelos nossos ancestrais. Eles devem ter preferido cultivar de poucas espécies. Essa é uma das variedades que as pessoas em geral não associam com a família das cebolas. O alho poró, vegetal símbolo do país de Gales. Temos as cebolas claras ou amarelas e temos essas aqui, as cebolinhas. Temos as cebolas tipo baby, as cebolas peroladas, uma imensa variedade sem dúvida. A maior parte das espécies selvagens do gênero Allium, como o alho poró selvagem e a cebolinha do Ártico, crescem em regiões muito específicas e são apreciadas por poucas pessoas e por isso não tem ampla circulação comercial. Alho poró selvagem? Eu nunca provei cebolas selvagens, só como as que compro no mercado ou em restaurante. A minha mulher me mostrou um alho poró selvagem. A família dela é da Virgínia e eles participam de um festival de alho poró todos os anos. Só chegam ao mercado as espécies que são comercialmente viáveis. E as selvagens nunca foram e nunca serão comercialmente viáveis. São apenas para apreciadores que gostam de novidades. O alho poró selvagem tem o sabor da Virgínia. Aqui no sul dos Estados Unidos, todos gostam das cebolas vidalhas. São bem grandes e doces. Eu acho que a cebola é muito apreciada porque melhora o sabor de quase todos os pratos. Não é possível imaginar a preparação de um consomê, um caldo ou da base de qualquer prato sem usar cebolas. Você não precisa nem mencionar as cebolas na receita. As cebolas têm papel importante na culinária de quase todas as culturas. As cebolas são democráticas. São um vegetal barato e muito saboroso e nutritivo. Quando os antigos gregos apelidaram o imperador Péricles de cabeça de cebola, deviam estar se referindo ao seu senso de justiça e não à forma do seu crânio. Hammurabi, outro governante famoso por ter sido muito justo, incluiu no seu famoso Código de Leis uma garantia de que os necessitados recebessem um suprimento mensal de pão e cebolas. Cerca de 4.000 anos mais tarde, a cidade de Chicago foi assim batizada por causa do nome que os índios americanos davam às cebolas selvagens que nasciam no local da fundação da cidade. É fácil perceber que a cebola tem um lugar cativo em nosso coração, sem falar na cozinha. Versão brasileira, Audio News. Alimento, água, distribuição final. Por que comemos o que comemos?
O que nos leva a beber o que bebemos? Nossos gostos e desejos têm razões muito complexas. São determinados pela memória, pelo prazer ou pela cultura. Não existem apenas para atender a necessidades físicas básicas, mas existe uma substância que temos que ingerir em intervalos regulares todos os dias e que é tão fundamental para nosso corpo quanto o ar. É a água. Quando sentimos sede, é um sinal de que nosso corpo está precisando de água. A água é pedra fundamental da nossa existência. Sem ela, cada um de nós e a própria civilização morreria. A água está presente em todos os alimentos e em nosso próprio corpo. A água é um símbolo da vida e da morte. A água pode dar a vida. Se uma planta ou um corpo ficam sem água, eles morrem. Não tem calorias, mata a sede, reidrata, é barata e acessível. Está sempre disponível. Ela tem que ser fresca, sem deixar nenhum sabor residual e tem que matar a sede. Tem gente que diz que a água não deve ter gosto de nada, mas nada é uma palavra negativa. E a água destilada tem um gosto insípido. É sem graça. Na verdade, as pessoas querem um pouco de sabor na água, querem um pouco de doçura que é dada pelos minerais. Se você tira todos os minerais da água, ela acaba se tornando meio adstringente. É como se você passasse uma lixa na língua, tirando todo o sabor. Eu fui um dos juízes no concurso de provadores de água de Berkeley Springs, na Virgínia, e o meu trabalho era treinar os juízes para provarem a água. Eles têm que verificar o aroma da água para saber se há cloro ou algum vestígio de plástico ou metal. E, claro, experimentam a água. E eu os oriento. É preciso deixar a água cobrir toda a língua, todas as papilas gustativas e também o palato, para que se percebam sinais de salinidade, azedume ou amargor antes de engolir a água. Cada cidade usa fontes de abastecimento de água diferentes. A água pode vir de nascentes, de poços, de açudes, de rios. Em cada local, a água tem um gosto característico diferente dos outros locais. Pode ser devido às substâncias usadas no tratamento da água, teores diferentes de cloro, sistemas diferentes de filtragem. E durante as provas, as pessoas podem sentir essas diferenças. Sempre haverá águas melhores e piores. Que gosto deve ter a água? Tem gosto de água. Não deve deixar nenhum sabor residual. Deve ser fresca e cristalina. Geladíssima. É assim que eu gosto. É impressionante quando se descobre a quantidade de água do planeta que não serve para beber. Se você estiver morrendo de sede e quiser beber, é melhor comer pão seco do que beber água do mar. É uma maravilha para quem quer nadar, mas se você beber essa água salgada, seus rins vão detestar. Quando você bebe água salgada, na verdade está bebendo uma solução muito concentrada. Os rins pensam, estamos com excesso de sal, é preciso eliminá-lo. Mas para isso, os rins usam 2 litros de água. Para cada litro de água do mar que bebemos, os rins usam 2 litros de água. 1 litro vem da própria água salgada e o outro é retirado do corpo. Então, rapidamente começa o processo de desidratação, que pode provocar apoplexia, coma e até a morte. E é por isso que beber água do mar não é a maneira mais indicada para matar a sede. O nosso planeta azul pode ser maravilhoso visto do espaço. Mas o fato é que apenas cerca de 3% e em certos lugares 1% da água é doce. A água doce do planeta é aquela que corre nos rios e que está nos lagos e lençóis subterrâneos. E ela está nesses lugares porque não é possível produzir água. Toda ela é reciclada. A luz do sol aquece a água dos oceanos. O aquecimento faz com que ela se evapore e forme as nuvens no céu. As nuvens se resfriam à medida que sobem e então começa a precipitação que abastece os reservatórios, lagos e rios. E então essa água corre de novo para os oceanos e o ciclo recomeça. A água do mar é salgada porque vai dissolvendo em sais do solo enquanto sobe para o oceano. Apenas a água doce se evapora dos oceanos e volta para os rios e lagos. A chuva que caiu nas planícies da Espanha há 100 anos pode estar dentro do nosso corpo nesse exato momento.
À medida em que o efeito estufa aquece o planeta, estamos perdendo aos poucos nossos reservatórios de água potável. Os alpes perderam 50% do seu gelo no último século. A Espanha perdeu mais da metade de suas geleiras nos últimos 20 anos. E as águas congeladas no alto do Monte Kilimanjaro já se reduziram a um quarto do que eram. A terra está ficando desidratada. Você pode perceber quando está desidratado. Normalmente é uma sensação de cansaço, uma dor de cabeça, a urina fica mais concentrada, mais escura, e é comum ter pressão de ventre. Há algumas maneiras de saber se você está desidratado. Uma das mais fáceis é beliscar o dorso da mão. Se a pele ficar como está, é porque você está precisando de água. É fácil determinar a percentagem de água no peso do corpo. Nos homens é em torno de 60%. Portanto, se você pesa 70 quilos, está carregando 42 litros de água. Já nas mulheres, a proporção fica em torno de 55%. À medida que envelhecemos, ela tende a cair e se estabilizar em 55% para homens e mulheres. E nas crianças pode chegar a 70%. Podemos imaginar a água como uma espécie de caminhão que leva os nutrientes até as células e transporta os dejetos para serem eliminados. Cada vez que urinamos, eliminamos 1 a 2 litros de água. Através dos pulmões, na respiração, expelimos cerca de 1 xícara de fluido por dia. E em condições normais, suamos o equivalente a 1 lata de refrigerante por dia. Além disso, na digestão, liberamos quase 1 xícara de água. Na gravidez, a mulher carrega até 8 litros de água a mais no corpo. E em muitos lugares do mundo, ainda é função das mulheres carregar água das fontes para casa todos os dias. Cada litro pesa 1 quilo, portanto, é uma carga pesada. E todo esse trabalho deixa as mulheres com sede. Eu tenho um poço artesiano em casa que fornece água limpa. Eu bebo até 20 copos por dia. Na academia eu bebo até 2 litros de água. Bebo porque faz bem, ajuda a limpar o organismo e manter o motor resfriado. Elimina as toxinas. Se você bebe 8 a 10 copos de água por dia, provavelmente elimina essa mesma quantidade. Eu não acredito que quanto mais água você beba, mais substâncias nocivas libera. Mas, com certeza, os rins funcionam mais. Quando você está perdendo líquidos, sais, suando em excesso, o melhor é ingerir um pouco de sais junto com o líquido. Você pode ingerir esses sais na forma de tabletes e beber água. Ou então tomar bebidas isotônicas, como o Gatorade. Essas bebidas contêm eletrólitos que repõem os sais e a água. Todos os médicos dizem que quanto maior a hidratação, maior a saúde. A performance física melhora, o cérebro funciona melhor. Quando você sente sede e bebe um refrigerante com cafeína, um chá gelado ou mate, na verdade está se desidratando. Essas bebidas retiram a umidade de que o seu corpo precisa. O corpo precisa de água. Tire todos os aditivos e beba H2O pura. É disso que o seu corpo precisa. A água é absorvida mais rapidamente do que qualquer outro líquido. Os sucos, refrigerantes e qualquer bebida que contenha açúcares não é absorvida tão prontamente. O café e o chá preto desidratam o corpo. Eles funcionam como diuréticos. A longo prazo provocam a perda de líquidos. A existência de água determina em que locais é possível viver. Sem um poço ou reservatório, as fazendas, povoados ou cidades não poderiam existir. Mas é difícil saber quanto tempo o suprimento de água vai durar. Nas grandes cidades é comum haver racionamento de água nos meses secos do verão. E uma população grande afeta não só a quantidade da água, a população também pode interferir na qualidade da água. A poluição, o encanamento de chumbo e a contaminação por bactérias são um perigo constante, principalmente em áreas tradicionalmente populosas. Para muitas pessoas que vivem nesses locais, a solução para esse problema é encontrada em garrafas. Na Europa, onde a infraestrutura urbana é mais antiga e mais deteriorada do que na América do Norte, a opção pela água mineral engarrafada
foi feita há muito tempo. Quase todos os europeus bebem água mineral. Durante muito tempo, os americanos achavam que era seguro beber água da torneira. Mas nos últimos anos começaram a surgir notícias de problemas no abastecimento de água das cidades. Noticiaram-se casos de morte ligados à ingestão de água da torneira. Em Washington, houve recomendações para que se perdesse a água. Em Milwaukee, houve casos de contaminação. De repente, a água que os americanos consideravam segura deixou de ser confiável. A água mineral passou a ser uma alternativa e também substituiu outras bebidas. As pessoas começaram a se preocupar com o açúcar dos refrigerantes, com a cafeína, com o álcool. A geração do pós-guerra era formada de jovens com grandes ambições profissionais. Eles não queriam tomar 3 martinis no almoço. Queriam uma bebida pura que os mantivessem totalmente atentos. E a água era a escolha ideal. Era como se fosse uma fonte da juventude. Hoje, a produção de água mineral nos Estados Unidos movimenta quase 4 bilhões de dólares, cresce 10% a cada ano, e a previsão para o novo milênio é de que esse crescimento continuará. A Perrier foi a primeira marca a chegar aos Estados Unidos e à América do Norte, e ela tem uma história fascinante. Sir John Hamsworth estava viajando pela França e conheceu um certo Dr. Perrier, que estudava fontes de água mineral. O pesquisador disse a Hamsworth que tinha encontrado uma fonte impressionante de água gasosa. Hamsworth foi conhecer a tal fonte e, como estava com sede, provou a água. Ele achou muito refrescante e quis engarrafá-la. O que aconteceu depois eu sabia. Hoje a Perrier é uma das líderes mundiais no setor de água mineral. A água Perrier é naturalmente gaseificada, mas hoje em dia, para manter o padrão, a água é separada do gás e depois são misturados durante o engarrafamento. Para muitas pessoas, a única diferença entre uma água mineral e outra é o rótulo da garrafa. Mas para os apreciadores de água existem infinitas diferenças. Água mineral, água de nascente, água purificada. Cada tipo de água que chamamos genericamente de mineral tem características peculiares. É preciso ler com atenção os rótulos das garrafas d'água, como tudo que compramos hoje. As informações do rótulo explicam que água é aquela. Se tiver a palavra nascente, trata-se de água colhida numa nascente. Mas se o rótulo disser água potável ou água purificada, provavelmente é apenas água de torneira com tratamento especial. A água de nascente, por definição, é aquela que surge da terra naturalmente. Cada uma tem uma proporção diferente de sais minerais, cálcio e magnésio. Esses minerais vêm das camadas de rocha que a água atravessa até chegar à superfície. Se a quantidade de minerais ultrapassa 250 partes por milhão, a água é considerada água mineral. Esse critério é diferente dos europeus. As águas de nascente vêm de nascentes naturais. E logo abaixo de cada uma delas, debaixo da superfície da terra, há o lençol subterrâneo. Quando a água flui para esse lençol, ela absorve cálcio, magnésio e os mais diversos minerais presentes nas rochas. Os sais minerais são, basicamente, a identidade daquela água. São eles que fazem a diferença entre as marcas. A fonte Evian foi descoberta em 1789 e logo se tornou amplamente conhecida. Mas é possível que essa água já fosse apreciada na região há milhares de anos. Dois dos melhores indicadores da saúde e qualidade de uma nascente são a constância da temperatura e da composição mineral da água, a proporção entre o teor de cálcio e o de magnésio, por exemplo. No caso da Evian, a água começou a ser analisada em 1807 e desde aquela época a temperatura e composição da água se mantiveram constantes. Eu bebo muita água porque faço muito exercício. Eles têm uma máquina, é só colocar as moedas para ter água na hora. Eu não bebo água mineral. Acredito piamente que o sistema de abastecimento da cidade fornece uma água mais saudável do que aquela engarrafada e trazida de uma fonte desconhecida e sem qualquer controle. Eu não bebo água da torneira. Moro na zona rural e a água lá tem um cheiro muito forte. Bebo muita água mineral.
Acho o gosto melhor que o da água de torneira. A água distribuída na cidade não é água de poço. E eu fui criada bebendo água de poço, então acho o sabor melhor. Eu normalmente bebo água de torneira. Mas quando tem água mineral e de graça, eu bebo água mineral. Eu gosto das águas gasosas e não gasosas e gosto também das ligeiramente gasosas, como as que existem na Itália. Nas refeições, uma boa água gasosa ajuda na digestão. Você pode tomar uma água mais forte como aperitivo e depois da refeição, a melhor opção é uma água que seja digestiva, com bastante bicarbonato de sódio, que faz bem para o estômago. O dinheiro tem o hábito de escorrer por entre os dedos como se fosse água, mas a água pode fazer o dinheiro escorrer para dentro das mãos. Basta encontrar uma fonte, garantir os direitos sobre ela, começar a engarrafar a água e pronto. É isso mesmo? Bem, não exatamente. Vender água pode parecer um negócio simples, mas exige muita responsabilidade. As pessoas tendem a confiar cegamente na água, é uma ideia arraigada. A água é um símbolo de pureza e nós acreditamos nessa imagem. A indústria de água mineral garante que produz água de qualidade, tirada diretamente das fontes, que são protegidas de todo tipo de contaminação. Escolhe-se uma área conhecida pela qualidade da água. Depois se verifica a hidrogeologia da região e os outros poços que existem nas imediações. E para se comercializar as águas, é preciso proteger as fontes. Para isso, é preciso perfurar o poço e vedar um cano até 20 ou 30 metros abaixo da superfície. Isso impede qualquer contaminação vinda de fora. Os recipientes têm que ser de material de qualidade, como aço inoxidável, e a água tem que ser filtrada antes do engarrafamento. Então a água passa pelo processo de ozonização. O ozônio reage com a água e mata todas as bactérias na água e também ajuda a manter o seu frescor. O ozônio é um poderoso agente oxidante e age muito rapidamente. Portanto, é preciso ter água limpa, conduzida por bons materiais e tratada com ozônio. O ozônio se dissipa em 2 ou 3 dias. Não fica qualquer resíduo na água. Você paga pela pureza, pela qualidade e pela garantia da procedência daquela água. A água não é essencial somente para a vida física, mas também para a vida espiritual. Os hindus acreditam que quando as cinzas de um corpo são jogadas no rio Ganges, a alma da pessoa escapa do ciclo de reencarnações e parte direto para a vida eterna. E praticamente todas as religiões ligam a água à purificação. No batismo, a fronte da pessoa batizada é molhada com água. Esse é o ato principal do ritual. A água no batismo é um sinal de que a pessoa está entrando para a vida cristã, está morrendo para o pecado e renascendo. A água é essencial para a vida e é um símbolo fundamental para os cristãos. Ismael e Hagar estavam ficando sem água. Eles começaram a sentir sede. Ismael saiu para procurar água e, enquanto isso, Hagar imaginou que, se ela corresse entre 2 montanhas, passando 7 vezes, a água brotaria. Ismael estava escavando a areia e, de repente, encontrou uma nascente, e a água borbulhou. Essa nascente ficou conhecida como Zamzam. Até hoje, a peregrinação anual dos muçulmanos à Meca inclui o ritual de beber da fonte de Zamzam. No Antigo Egito, a água era considerada divina. Se afogar nela era como se unir a um Deus. A palavra afogar-se significava também louvar. Muitas das fontes famosas de hoje são conhecidas há milhares de anos. Foram os antigos romanos que descobriram as fontes de Contracteville, Vital, Bath e Perrier. Os romanos e outras civilizações descobriram essas fontes, ergueram monumentos a elas e diversos povos passaram a usá-las para banhos e para beber. Eram pontos de encontro das comunidades. A melhor água do mundo geralmente é a água bebida na infância.
Eu me lembro dos meus tempos da fazenda, quando a água do poço tinha um gosto maravilhoso. Minha primeira lembrança de beber água mineral foi numa viagem à Costa Leste. Era uma marca chamada Great Bear e tinha um sabor fantástico. O gosto lembrava o granito. Nunca vou me esquecer dessa água, talvez porque foi uma das primeiras bebidas que experimentei. E essas lembranças de infância normalmente são muito fortes. Sabemos pelo gosto se uma água não é boa, mas o que faz uma água ser melhor do que outra? Pensando bem, o que é uma água boa? A água é apreciada porque não tem calorias, não tem açúcar nem cafeína. Em resumo, gostamos da água pelo que ela não tem. Mas se usássemos o cérebro, que é constituído em 85% pela água, veríamos que o valor da água está no que ela é, nosso próprio corpo. Versão brasileira Audio News.